Amém. Ele é proibido de chegar perto de um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem por quê? Porque ao meu redor, ao seu redor, ao nosso redor, meu irmão, existem vários anjos acampados. Vocês sabem por quê? Porque somos pessoas diferentes. E quando eu disse a vocês que o inimigo se levantará contra o povo, eu não sabia quem era, eu estava brincando, eu já sei. A palavra de Deus diz que esse povo somos nós. Amém. A palavra de Deus diz em Apocalipse que ele irá se levantar contra um povo diferente, e somos nós, pessoas que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então eu faço um apelo a vocês nessa noite: não derem ouvido a pessoas que vêm falar para vocês de Jesus de uma maneira. O Chaguinha viu, certo, a coisa feia que nós vimos, irmão. Um homem se rebelando, um homem que se rebelou contra a palavra de Deus. Não foi contra a igreja de Deus, não, foi contra a própria palavra de Cristo. Ele disse que existia 52 mil erros dentro da Bíblia. Infelizmente, meu irmão, eu fui visitar ele, mas a pessoa que me levou foi um pouco despreparada. Porque ele disse: rapaz, meu irmão, vamos convidar uma pessoa ali. Eu disse: meu irmão, como é essa pessoa? Eu disse: não, ele é adventista, ele está só afastado. Aí, meu irmão, isso é o meu ponto fraco. É visitar pessoas afastadas da igreja. É falar de Jesus, porque eu só prego sobre duas coisas: o amor de Cristo e a volta dele. Eu procuro trabalhar em cima dessas duas coisas. Aí, não, vamos lá. Mas só que quando nós chegamos lá, o negócio era outro. O homem haveria se rebelado contra a palavra de Deus. E lá nós chegamos, né, irmão Cício? Amavelmente, meu irmão, tudo bem e tal. Só que eu vi ele assim um pouco diferente. Entendeu? Podemos entrar? Pode, mas eu vi ele assim um pouco diferente. E assim mesmo nós entramos. Podemos orar? Pode. Fizemos uma oração e ele assim um pouco diferente e tal. Enfim, nós chegamos. Eu falei: meu irmão, nós estamos vindo aqui porque o irmão aqui convidou para a gente vir aqui. Diz que o senhor faz parte da nossa igreja, mas está um pouco afastado. E a gente veio aqui lhe dizer que a gente está sentindo a sua falta, a igreja está sentindo a sua falta e tal. E ele cabisbaixo. E nós fizemos um pequeno apelo. E a única palavra que ele usou quando ele levantou a cabeça foi dizer assim: que o irmão Chaguinha tinha botado a Bíblia dele no braço do sofá. Aí ele foi e disse: você crê nessa Bíblia aí? De crer. E nessa sua, você está com ela na mão? Eu disse: também. Diz: quantos por cento? Eu digo: 199%, 100% eu creio. Ele disse: pois eu não creio não. Não creio. Você crê em Jesus, meu irmão, como seu Salvador? Eu disse: não, creio não. Desse daí da Bíblia não. Sou mesmo. Eu cometi um grande erro. Ele disse: qual foi? Foi ter entrado na sua casa e perguntar se o Senhor acreditava na Bíblia e acreditava em Jesus como seu Salvador. Mas infelizmente eu cometi esse erro. Não te perguntei isso, eu não tenho mais nada a falar contigo. Não, mas eu tenho algumas perguntas a lhe fazer. Eu disse: mas meu irmão, eu não posso falar de Cristo se o único testemunho que eu tenho dele é a Bíblia. O senhor não acredita na Bíblia, muito menos em Jesus. E ali ele mostrou alguns pontos. E o irmão Cício aqui ainda conversou com ele um pouquinho, mas nós se afastamos. Por quê? Porque está se levantando um povo, principalmente dentro dessa igreja, que estão se rebelando contra ela, mostrando doutrinas que não existem. Que você tenha cuidado não só com esse povo, mas com os outros que estão lá fora, porque Paulo, hoje à noite, ele foi muito bem claro para nós, através de Jesus. Ele disse que a quem nós optamos seguir, dele seremos servos. Se nós optamos por pecar, sermos servos do pecado, vamos ser sim, mas para a morte. Se nós optarmos por sermos servos da justiça, sim, mas para a nossa própria justiça. O livro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, eu gostaria que os senhores abrissem aí, logo aí na frente. Paulo também aqui foi muito bem claro. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Todos encontraram? Amém. Paulo diz: admira-me que estáis passado tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Preste atenção o que Paulo diz. No capítulo 7, no versículo 7, ele diz: olha,
Olha, quando ele fala, passou da graça de Cristo para outro evangelho. Olha só o que Paulo diz no versículo 7. O qual não é outro, senão alguns, há pessoas aí pelo globo terrestre, assim dizendo, que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Pessoas que querem mudar o evangelho de Cristo. No versículo 8 ele diz, mas ainda que nós mesmos, Paulo aí estava se referindo a ele mesmo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que eu vos tenho pregado, que seja anátema. Vocês sabem o que significa a palavra anátema? Anátema é algo que não tem valor, algo que não vale nada, algo que você não dê crédito. E Paulo diz claramente que ainda que eles mesmos, profetas, apóstolos, preguem outro evangelho, além do que está escrito aqui, que vocês não dêem ouvido, porque não vale nada. No versículo 9 ele repete, assim como eu já disse, agora repito, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que recebeste, que seja anátema. Então nós temos que ter cuidado com a pregação do evangelho. A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos, que segundo na minha concepção e que a palavra de Deus diz, nós entendemos, levantarão falsos cristos que, por se possível for, fazerão até descer fogo do céu. Enquanto pessoas por aí estão buscando pedras preciosas, certo? Para usar, para mostrar para o mundo, essa aqui é a pedra preciosa para mim e para você. Amém, amém. E a palavra de Deus diz que essas pedras preciosas aqui, essas palavras preciosas não podem ser jogadas aos porcos.